E aí, pessoal, finalmente aqui estamos ao vivo e hoje com a presença do meu parceiro de podcast, Kennedy Reis. E aí, Kennedy, o que o pessoal pode esperar para o podcast de hoje? Tamo junto aí, pessoal. Vamos aqui entrevistar uma pessoa, olha, pelo amor de Deus, que vai ensinar essa pessoa praticamente a mudar de vida através dos investimentos, né? Principalmente nas opções, não é assim? E eu creio que você que está acompanhando a gente aqui vai gostar muito. Então já chega deixando o quê? Deixando o like, compartilhando o vídeo. Exatamente. E comentando aí no chat de onde você está assistindo esse podcast. Inclusive, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador do nosso podcast de hoje, que é a Foxbit. Pessoal, a Foxbit é uma das maiores corretoras de criptomoedas aqui do Brasil e eles estão dando aí uma promoção para você que abrir a sua conta hoje. Vou explicar para você como é que funciona. Você já tem conta na Foxbit, Kennedy? A Foxbit é uma das principais, né, corretoras e uma das, podemos dizer assim, mais confiáveis, né? Dessa pessoa que quer começar no mundo cripto, ela pode estar investindo. Mas você não respondeu minha pergunta. Não, eu já você tenho sim, já tenho sim, já tenho. Oxe, tem mesmo? Tenho. Posso confiar? Pode confiar. Então tá certo. Pessoal, é o seguinte, a Foxbit me liberou essa Ledger aqui na NanoS para sortear para os 100 primeiros que abrirem conta. Então você que está assistindo o nosso podcast agora, estamos ao vivo, você vai clicar nesse link que está no topo do chat, abre o chat, clica nesse link, cria a sua conta na Foxbit, aí você vai avisar pra gente, vai mandar o comprovante de criação de conta e a gente vai sortear para você essa Ledger aqui, beleza? Aí você vai comentar depois que a live terminar, você vai comentar lá embaixo, vai mandar um WhatsApp pra gente, eu vou mandar um número para vocês daqui a pouquinho, que você vai mandar o comprovante lá para concorrer essa Ledger NanoS, beleza? Agora, o nosso convidado de hoje, Kennedy, ele foi muito difícil trazer ele aqui hoje. Foi uma situação difícil. Porque é uma pessoa muito importante do mercado, é uma pessoa que está há anos no mercado, com uma bagagem, uma experiência muito boa para te ensinar e trazer conhecimento, conteúdos de qualidade sobre o mercado financeiro. Luiz Fernando Roxo, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Vamos bater bastante papo, nos divertir, falar de investimento nessa sexta, véspera de carnaval. Quantas pessoas estão aí pela rua já querendo pular, nós estamos aqui evoluindo, aprendendo, melhorando. É isso aí. E você sabe que hoje tem muitas ruas aqui na Redondeza que já fechou para bloco, né? Exatamente. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, o pessoal vai curtir, vai pular carnaval e a gente está aqui trabalhando, trazendo conteúdo de qualidade, porque eu vou te falar uma coisa, Kennedy, tem muita gente hoje que não quis viajar, não quis fazer nada, porque tá sem dinheiro, porque tá, enfim, numa situação difícil, e essa pessoa quer uma direção para um norte, para mudar de vida. É por isso que o nosso podcast aqui, a Senha Podcast, é para você que quer começar aí principalmente a fazer uma renda através da internet, porque querendo ou não, os investimentos hoje a pessoa pode fazer qualquer tipo de investimento através da internet, do celular, do computador. Então, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, aqui na Senha Podcast, você vai aprender tudo referente ao mercado financeiro, a fazer renda através da internet, ao mercado cripto, bolsa de valores e também marketing digital, né? É isso aí, meu amigo. Roxo, seguinte, foi um prazer, é um prazer ter você aqui com a gente e eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço nos nossos podcasts, que é, cara, antes do Luiz Fernando Roxo ser quem ele é, cara, como que você começou? Como que foi a sua jornada no tocante ao mercado financeiro? Como que isso começou na sua vida? Foi um parente que te apresentou o mercado financeiro? Como é que começou a sua carreira no mercado financeiro? Legal. Obrigado pela pergunta. Eu gosto de contar essas histórias. Eu tô com 46 anos e tô no mercado financeiro desde os 19, ou já vai quase 27 anos. Eu comecei como estagiário na corretora do Banco Bradesco e na mesa de operações. E era uma outra era, né? Era uma outra era. A gente brinca que a bolsa era a manivela, né? E o que é legal? Eu tinha ouvido falar de bolsa antes com um primo meu, que era operador de pregão. Né? O apelido dele era baixo, ele era bem baixinho, mais baixo que eu sou baixinho. Mas ele era bem mais baixo. Ele já faleceu, mas devia ter 1,50, 1,45, bem baixinho mesmo. Tinha dois caras que eram bem menores lá no pregão. E é bem engraçado, se você procurar um vídeo, Luiz Eduardo, baixo, vocês vão achar o vídeo dele lá no pregão. Meu pai também
tinha trabalhado muito tempo com corretagem, brokeragem de commodities, de milho, de soja e tal. Então também já tinha alguma experiência no mercado. E eu entrei lá em 1997, no meio da crise dos tigres asiáticos. Deve ter gente aí que nem tinha nascido ainda, né? Mas a gente já estava em crise naquela época. E aí eu praticamente passei por todas as áreas do mercado. Já fiz de tudo. Já fui analista, estagiário, operador de pregão, operador de mesa, gestor de fundo, agente autônomo, consultor, tudo. E venho dando aula também há 27 anos. Eu sempre fiz as duas coisas ao mesmo tempo, em paralelo. Sempre dei aula e sempre investi ou prestei serviço no mercado de alguma maneira. E eu brinco que quem não tem o mercado financeiro na sua vida, quem não tem os investimentos, tem uma vida muito chata, né? Muito vazia, né? Porque o mercado financeiro, ele anima, ele completa a nossa vida. A gente acorda de manhã, já vê como é que tá a bolsa, e à tarde discute, vai no Twitter, completa muito. Eu brinco que investir é um dos desafios intelectuais, emocionais, um dos maiores desafios aí da modernidade. E todo mundo vai precisar investir, porque senão vai ficar sem dinheiro, né? Legal, hein? Bacana, hein? Agora, ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta pra você. Como que você começou aí no mercado de investimentos? Você comentou aí já que você já tá há muitos anos, então praticamente você é um expert, um master. Um dinossauro. Ou então a gente pode falar que é o... Você lembra do Karate Kid que tem lá o... Não. É o Bruce Willis do mercado financeiro. Aí, ó. Vamos lá, então. Bruce Willis do mercado financeiro. Como é que você começou a se transformar nesse gigante aí do mundo dos investimentos? E aproveitando a pergunta, né? Perguntando como você começou, eu gostaria de saber por qual caminho. Por exemplo, a gente sabe que você estava falando de pregão. Antigamente era aquela loucura, né? Do pessoal gritando, não sei o que, vai vender, vai... Hoje não, hoje a pessoa, através de um celular, ela consegue negociar, né? Perfeito. Então, como foi o seu começo? Como é que foi essa experiência sua de conhecer o mercado de investimentos? Como que você entrou e o que você era antes? Porque acho que nem todo mundo, antigamente, né, as pessoas entravam no mundo de investimentos, eram poucas pessoas que escutavam falar assim, Super pouco. Investiu em ação, investiu naquilo, né? Pelo menos eu, quando era pequeno, a gente não tinha o costume de escutar muito. Hoje a gente já tem, né, um pouquinho, se vê pela internet, mas naquela época não tinha muita internet, não tinha essas coisas assim. Como que foi? Como foi sua experiência? Como que você começou? Então, o meu tataravô foi um dos fundadores do Banco Bradesco, né? Coronel Luiz Alfredo Galdino de Almeida. Se você for em Marília, a rua principal de Marília é o nome dele, né? E a agência número 1 do Bradesco lá também. E o meu bisavô, né, o genro dele, assumiu e foi presidente do conselho até 70 e pouco, junto com o tal do Amador Aguiar, que foi, em 1940 e pouco, contratado. Ele era gerente do Noroeste, foi contratado lá e depois acabou assumindo, ficando com o banco e tendo a maior parte do banco. É uma história longa, qualquer dia a gente conta, mas sobraram algumas poucas ações para minha avó, né? E a minha avó conseguiu 2 entrevistas de emprego para mim, em 97. 2 entrevistas de estágio. Eu estava na FAP fazendo economia e ela me arrumou uma entrevista para vender caminhão na Ford ou para trabalhar na bolsa, né? Então eu preferi muito mais trabalhar na bolsa. Eu acho que eu nem passei lá na Ford, mas a conversa lá com o diretor do Bradesco foi legal e ele deu aí uma chance pra gente fazer o estágio. E eu consegui ter um desempenho muito legal, assim, foi bom. Foi uma das primeiras vezes que eu vi que eu sabia fazer alguma coisa, que eu gostava, que eu aprendia rápido. A minha professora do colegial, do primeiro colegial, falou que eu jamais aprenderia matemática, eu tenho dislexia, né? Então, repeti a primeira série do primário, fui expulso 3 vezes da escola. Nossa. Então, eu tive um passado cheio de turbulências aí. E o mercado financeiro completou ali aquele vazio, eu não sabia muito bem o que fazer. Gostei bastante. Me lembro que lá no estágio, no comecinho, eu participava das reuniões econômicas ali, com economistas, analistas e tal.
E eu via aqueles caras falando daquelas letras gregas, o beta, o alfa, não sei o quê. E eu falava, cara, eu jamais vou aprender isso aí, não vou aprender nunca. Mas é só você se dedicando. Você, pô, meia hora hoje, uma hora amanhã, faz uma pergunta, anota uma coisa, faz um curso. E eu digo que qualquer um é capaz de aprender a investir, mesmo os termos mais complexos, mais sofisticados. Não é muito diferente de fazer um prato de comida, né? Tem tempo, tem temperatura, né? Tem mistura, tem proporção, tem uma série de coisas que você faz, de processos, é um método que você usa, no final, se você fizer bem feitinho, sai um bom resultado. Então, eu entrei nessa época, era dia, sei lá, 3 de agosto de 97, no meio de uma crise, e venho aprendendo desde então, né? O meu trabalho de conclusão do curso de faculdade foram as crises econômicas, a crise de 29, e eu passei também, né, pela crise das .com, o meu trabalho também falava sobre a crise das .com. Então, eu já fiz de tudo no mercado, inclusive tava brincando, né? Eu passei uma semana no pregão, não fiquei muito tempo, fiquei só uma semana, mas foi na crise da Rússia em 98, que nós tivemos 3, 4 circuit breaks também, que nem nós tivemos agora em 2020, e eu tenho orgulho porque eu fiz eu coloquei uma oferta firme de Telesp. Então, Telesp não existe mais, oferta firme não existe mais, pregão não existe mais. Então, era uma outra época. Sim. Mas foi muito legal. Eu gosto de estar fazendo a mesma coisa há quase 30 anos, porque a gente se sente confortável ali, a gente sabe de onde as coisas vieram. É bacana. A gente consegue ajudar as pessoas sem tanto esforço. E nessa jornada a gente vai aprendendo com os nossos erros. Se eu não me engano, tenho acompanhado o seu trabalho já tem um tempo. Você já falou uma vez que você chegou a quebrar 3 vezes. Foram 3 vezes, correto? E nesse período que você quebrou, cara, quais foram o aprendizado, quais foram a lição que você tirou para que você para que você vencesse a situação? Porque tem muita gente hoje que está assistindo agora o nosso podcast que, financeiramente falando, ela quebrou. Porque tem muita gente que estava all-in em criptomoedas. Sim. E, infelizmente, não soube diversificar o patrimônio. E a pessoa viu do dia para noite seu capital e, sei lá, 70%, 80% abaixo do que era antes. E essa pessoa, muitas das vezes, não sabe o que vai fazer. E você tem um exemplo de já ter quebrado 3 vezes. Sim. Cara, qual foi o aprendizado que você tirou? O que você tem a falar pra galera que tá quebrada aí para sair desse buraco? Eu quebrei em 2004, no comecinho, depois no final de 2004 de novo, e depois em 2007. Eu separo muito bem quebrar de falir, né? Falir é quando você tem uma empresa, tem funcionários, paga imposto e tudo mais, e a sua empresa fale, você pede falência. Isso é uma coisa que você nunca mais se recupera. Provavelmente vai acabar adquirindo alguma doença, alguma coisa ali naquele sofrimento, naquele desgosto, naquele ressentimento, e vai acabar indo pro buraco. Quebrar, basicamente, é quebrar a conta, né? Você tem uma quantidade de investimento, você acha que aquele investimento vai crescer muito e tal, e no final você toma más decisões, faz más escolhas, normalmente se expõe demais, se concentra demais, aí o mercado vem contra você e você acaba perdendo o dinheiro, às vezes o dinheiro todo. Então, em 2004, no comecinho, eu estava trabalhando na Ágora Sênior, hoje é corretora Ágora, que é do Bradesco, naquela época não era, né? Era a maior corretora do Brasil. A Ágora, em 2004, 2005, era o que a XP é hoje, né? Então, muita coisa muda, as coisas mudam muito rápido. Pessoas ficam muito grandes e depois somem, né? E assim por diante. E naquela época você podia ser agente autônomo, mas também tinha uma coisa meio cinzenta, a gente dizia, né? Que a legislação ela não era tão completa, tão profunda, o compliance não era uma coisa tão importante, tão controlada como é hoje. Então eu administrava umas carteiras lá de alguns clientes e fazia operações de opções. E aí há mais de um ano eu fazia uma estratégia com opções que eu achava que era matadora, nunca ia dar errado, porque eu fiz uma conta estatística e tal. E durante um ano
a gente ganhou muito dinheiro, 5%, 6% ao mês, ganhava e tinha um resultado e tal. E as pessoas queriam levar a gente para jantar fora, e queria levar para andar de iate e tal. E eu dizia assim, olha, a estratégia era uma estratégia composta com opções, eu comprava algumas opções, vendia outras opções, aí a receita de um pagava a despesa da outra, e aí o mercado ficava dentro de um padrão ali e a gente ganhava bastante dinheiro. E, pelas minhas contas, eu não perderia dinheiro se a Telemar, inclusive a Telemar era o que hoje é a Oi era a maior empresa do Brasil em termos de volume de negociação. 40% do volume da bolsa, gente, era a Telemar, que hoje é a Oi. Olha como as coisas mudam, né? Caramba. Hoje é uma empresa quebrada. Então, eu falava, eu não vou perder dinheiro a não ser que a Telemar suba mais do que 30% num único mês. 32%, sei lá, uma coisa assim. Só que ela nunca subiu, então ela nunca vai subir. Eu achava que a estatística era simplesmente o passado. Eu achava que se nunca tinha acontecido, nunca ia acontecer. Né? A gente chama isso na matemática de problema de Lucrécio. Lucrécio foi um cara que achava que a maior montanha que ele tinha visto era a maior montanha do mundo. E aí um dia ele viu uma montanha maior e percebeu o quanto que ele era burro, né? E eu a mesma coisa. Em janeiro de 2004, a Telemar subiu 40%. E a gente perdeu 30%, 40% do dinheiro dos clientes ali, né? E eu acabei tendo que cobrir uma conta, cobrir outra e tal. O meu dinheiro mesmo acabou totalmente. Os clientes perderam algum dinheiro. Alguns já estavam com a gente faz tempo, né? Fazia bastante tempo, então tudo bem, perderam e no acumulado estava no lucro. Mas muita gente tinha colocado dinheiro da avó, dinheiro do tio, dinheiro da mãe, dinheiro da namorada, do sogro. E é muito sofrimento dizer para os outros que eles perderam dinheiro, avisar para os outros que eles perderam dinheiro, se explicar por que você achava que ia dar certo, mas não deu. Então foi um grande aprendizado. No final de 2004, eu já tinha saído ali da Ágora que eu estava em Ribeirão, tinha ido para a Ágora Sênior de Brasília, eu montei a Ágora Sênior de Brasília, e a gente operava o próprio dinheiro também, às vezes, né? E eu coloquei uma oferta de venda de opções de Telemar a 13 centavos. Opções eu vou explicar com calma depois o que é e tudo mais, mas a opção você negocia no negócio chamado prêmio. E o prêmio normalmente, aliás, sempre custa menos do que o próprio papel. E eu tava negociando uma opção de Telemar que custava 13 centavos. 12, 13 centavos. Então eu coloquei uma oferta comprando 1000 opções da Telemar a 12 centavos. Era dia 6 de setembro de 2004. Saí de feriado, né? Era uma quarta, aí na quinta foi feriado, aí eu fui no forró, fui no bailinho e tal. E aí quando eu voltei de ressaca na sexta-feira, eu falei, vou vender meu lote aqui a 13 centavos pra ganhar 10, pagar meu almoço. Beleza. Fui colocar a oferta, só que alguns meses ou um mês antes disso, a bolsa tinha mudado o lote padrão. Algumas empresas, né? No caso, a Telemar também tinha mudado o lote padrão. A inflação era tão grande antes disso que as empresas iam agrupando. Então você negociava, sei lá, 13 centavos para cada 1000 opções. E de uma hora para outra passou a ser 13 centavos cada uma opção. Cortou o 3-0. Você já tá imaginando a cagada que eu fiz. O que eu fiz? Na hora que eu fui vender o meu lote a 13 centavos... a gente estava acostumado a apertar o asterisco, que era 3 zeros. Então eu fui lá, coloquei asterisco e fui. Coloquei a venda de 1 milhão de opções ao invés de 1000. Ao invés de eu colocar uma venda de R$130, eu coloquei uma venda de R$130 mil. E o sistema, que eu não vou dizer o nome, porque ainda existe até hoje, aceitou. Passou lá no controle de risco, passou no Fat Finger, o book não estava funcionando. Quando as coisas estão para dar errado, acontece tudo errado junto. O book não estava funcionando, eu não vi que a minha oferta era muito maior que a dos outros, porque senão eu teria cancelado, e fui ao banheiro. Quando eu voltei do banheiro, cara, a tela estava inteira verde de confirmação. Eu tinha vendido a opção pro mercado inteiro a 13 centavos. E aí eu entrei em desespero. Falei, pô, vendi 1000 vezes mais. Pior. Eu avisei o Mário, que era meu sócio, tava ali na sala, falei, Mário, deu merda.
Vendi 1 milhão de opções de Telemar. Me ajuda aí, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei a tentar colocar oferta para comprar de novo. E o Mário ligou na mesa da corretora. E se você acha que o mercado financeiro, Americanas, os capitalistas são muito duros, são meio malvados hoje, você não sabe o que era a década de 90. E aí o que aconteceu? O Mário ligou na mesa, avisou que eu tinha feito essa merda, e a Ágora tinha 400 scalpers autônomos. O cara que operava o próprio dinheiro. O que a galera fez? Tomou na minha frente. Saiu tomando tudo na minha frente, avisou, o mercado todo ficou sabendo. Eu comecei a recomprar a opção a 13 centavos e parei de recomprar a 27. Eu perdi 65 mil reais em 5 minutos. Caraca! E eu já tinha quebrado no começo do ano. Então, de fato, aí não sobrou nada mesmo. Só dívida, ainda bem que a corretora me devia uma graninha, ainda fiquei devendo dinheiro. E ainda no final do ano o cara mandou eu embora a pé, que ele falou que não ia pagar nem minha passagem. O dono da corretora. Cláudio Rônima, procurado pela Polícia Federal hoje. Nós estamos aqui. Então, essa foi a segunda vez. E aí, eu falei, pô, nunca mais vou fazer isso. E voltei para São Paulo, ajudei a montar um family office, um dos primeiros family offices de São Paulo. E aí, pô, vamos operar opção. Administrando carteiras também, montamos um clube. E aí... Não, aquele tipo de estratégia eu nunca mais vou fazer. Vou fazer outro tipo de estratégia. E aí comecei a fazer um outro tipo de estratégia que também era muito sofisticado. Que eu achava que entendia, dominava, não entendia, não dominava. E aí, no dia 13 de março de 2007, 2 anos e pouco depois, por conta de um problema que teve na China, lá, que a volatilidade subiu, caiu, tal, eu perdi uns 4 milhões de reais. 4 milhões? Uns 700 pau meu, assim. Numa tacada só. Uma semana de sofrimento, vai dar merda. Eu tava comprado nas opções longas, que não tinham liquidez, tava vendido na curta. Eu mesmo comecei a squeezar minha posição. E aí, no final, acabei pagando muito caro pra sair. E, novamente, brilhante, gênio, vai andar no meu iate, vai casar com a minha sobrinha. E 15 dias depois, processo, coação... leva a segurança para mandar eu assinar promissória, coisas assim. Então, um grande aprendizado. No dia seguinte, eu fiz meu acordo lá, saí da empresa, não tinha mais clima, voltei para casa. Falei, cara, eu, para tentar ficar rico, eu estraguei minha saúde, estraguei meu conhecimento, minhas emoções e tal, então eu vou cuidar da minha vida. E aí eu comecei a cuidar da minha saúde, da minha vida desde então para valer e nunca mais parei. Então eu acho que foram grandes lições. Eu acho que boa parte do que eu faço hoje e da onde eu tô chegando, eu acho que eu ainda tô começando, eu acho que é o começo, acho que ainda tem muita coisa para fazer, a gente tá sempre recomeçando, mas se eu cheguei nessa condição, né, que a gente tem hoje, não é apesar de tudo que aconteceu, mas por conta de tudo que aconteceu. Eu acho que quando a gente tem grandes missões, a providência traz grandes provações, traz grandes dificuldades pra gente se superar, pra gente se conhecer. Então, assim, eu não escolheria outra vida. E eu já passei vários outros sofrimentos também. Mas eu não escolheria outra vida mais fácil, porque eu acho que tudo que a gente passa tem um significado, tem um sentido, né? Sim. Tem um ditado que diz que as maiores batalhas são dadas para os melhores soldados, né? Exatamente. E foi, eu acho que esses problemas que você passou, acho que te formou a ser o que você é hoje, né? Porque hoje você é referência, né, no mercado de investimento. Né? Sem dúvida. Por exemplo, a gente tem uma plataforma de opções, que é a melhor plataforma do mercado, chama Opilab. Quem quiser entrar lá, opilab.com.br. Tem um mês grátis lá para testar, é fenomenal, não tem nada nem parecido. E a boleta, né, a boleta de execução, ela tem... Principalmente a boleta do robô, que executa tudo sozinho e tal. Ela tem um botão lá que é melhor execução ou execução segura. Então, o botão de execução seguro é exatamente pelo trauma que eu tive de errar o botão, do fat finger, do volume. Então, os aprendizados vão virando ferramentas, vão virando ensinamentos, lições. E tudo isso é muito bom, muito rico. Agora, Roxo,
muita gente que está assistindo a gente aqui agora entende sobre cripto, gosta de cripto e está entrando agora no mercado tradicional, está entrando agora no mercado de ações, entrando agora no mercado de fundos imobiliários e etc. Que a gente está trazendo esse conteúdo para o canal porque muita gente estava só em cripto. O que é opções? Como funcionam as opções? Para quem está aí não faz a mínima ideia do que são opções. Em palavras simples, o que seriam opções? Muito bem. Eu já expliquei mais de umas 15 mil vezes o que são opções e sempre gosto de explicar de novo. Acho que com bons exemplos, com boas analogias dá para aprender direitinho. Só vou dar um passo atrás. Você falou também para eu falar para as pessoas que quebraram agora, né? Sim. Como é que seria o conselho e tudo mais. Cara, ou moça, tudo que puder dar errado vai dar errado. Entendeu? Então, se o seu portfólio, se a sua carteira, se a sua empresa, se o seu emprego, ele tem um nível de fragilidade que, se dependendo de algumas condições, pode dar tudo muito errado, se você se expuser àquilo, se você ficar exposto àquilo durante um tempo significativo, aquilo vai dar errado. Por quê? Porque você fica repetindo aquilo, tá? Então, se a chance de alguma coisa dar errado é 1%, e você só for fazer aquilo uma única vez, investir uma única vez hoje, amanhã nunca mais você vai investir, então, de fato, a chance de você perder é 1%. Mas, se você repetir isso 100 vezes, no final de 100 vezes, a chance daquele evento raro, daquele acontecimento vir a acontecer é 100%. É 100%. Né? Essa é a diferença entre a probabilidade do conjunto e a probabilidade do tempo. Quando a gente faz cálculo de probabilidade, a maioria das pessoas, ela usa um modelo, um formato, um método errado, que é o quê? Considerar, por exemplo, vamos considerar que 100 pessoas diferentes, então um conjunto de pessoas, todas no mesmo dia, no mesmo momento, vão ao cassino. 1% delas vai quebrar. Então é de se esperar que das 100 pessoas, uma pessoa quebre naquele dia. Legal. Se essa pessoa quebrar, a pessoa número 32 quebrar, isso não vai interferir na pessoa 33, 34, 35, 36. Porque são eventos independentes. São eventos paralelos e independentes. Um não interfere no outro. Só que o mercado financeiro não são 100 pessoas indo no cassino todas no mesmo dia. O mercado financeiro é a probabilidade no tempo. É você indo ao cassino 100 dias seguidos. Percebeu? Sim. O N não é as 100 pessoas. O que importa é o prazo, é o tempo, né? O N é 1, é só você, só que você faz isso 100 vezes repetidamente. Se a probabilidade de você quebrar é 1%, se você no dia 32 quebrar, não tem dia 33. Porque é uma trajetória dependente, é um processo dependente da trajetória, dependente do passado. Quebrou, não volta mais, que nem morrer, não volta mais. Não é que nem no videogame, game over, começa de novo. Então, isso posto, não adianta ter pressa para ficar rico, né? Eu brinco que ninguém quer ficar rico velho. E aí, por isso que ficar rico velho, ou nem fica. Porque quer ficar rico daqui a 6 meses, aí pega o atalho normalmente tá num buraco, aí tem que começar de novo, aí vai de novo tentar pegar o atalho, aí não funciona. Então assim, você pode ter o que você quiser no seu portfólio, qualquer coisa. Quer ter Americanas, quer ter Light, quer ter Luna, quer o que você quiser ter, você pode ter, desde que seja uma exposição pequena. Desde que seja uma exposição pequena. Então vamos voltar aos derivativos, às opções. Todas as pessoas que têm um automóvel e que têm algum nível de prudência, todos os anos compram opção. Por quê? Porque uma opção é absolutamente igual a um seguro. Não há diferença entre um seguro e uma opção. Então, o que nós fazemos todos os anos se a gente tem um carro a gente compra o direito de vender aquele carro
para a seguradora no caso de um sinistro por um preço pré-determinado até uma data pré-determinada. Então eu estou comprando o direito de vender, eu tô comprando a opção de vender o meu carro para a seguradora. Então o carro tem um valor de mercado, que é a tabela FIP, sei lá, tabela FIP mais 10, alguma coisa assim. E o carro, aquele carro tem um valor dele de mercado, que pode ser semelhante ao da tabela FIP e pode ser diferente, principalmente se ocorrer um sinistro. Então, eu pago um prêmio, por isso que eu falei que é o prêmio, e é exatamente o mesmo termo. Eu pago um prêmio, e aí durante um ano, se alguma coisa acontecer com o meu carro, eu vou exercer o prêmio, eu vou exercer o seguro, eu vou exercer o direito, eu vou exercer a minha opção. Então eu chego para a seguradora e falo, ó, roubaram meu carro. Tá aqui o documento, me dá o dinheiro, vai buscar o carro que ele é teu, vai buscar lá no Paraguai, o problema é seu. Já não é mais meu carro. E eu quero o valor de tabela. E para isso eu pago um prêmio. Como a corretora, a seguradora sabe, estatisticamente, que na média poucos carros serão roubados, ela tem um lucro mesmo assim. Você se protege e ela, na média, tem um lucro. Então é interessante. E você se sente seguro, confortável. Às vezes é um dinheiro que você nunca mais vai conseguir recuperar. Às vezes... Pô, eu tenho um amigo que comprou uma Saveiro. Lembra da época da Saveiro? Lembro. Carrão, né? Ele comprou uma Saveiro 0 e aí ele ia fazer o seguro na concessionária. Não fez, porque o amigo dele fazia mais barato, não sei o quê. Aí ele saiu da concessionária, parou numa padaria, sei lá, pra comprar uma cigarro, um pão, alguma coisa. Roubaram o carro. 48 parcelas. Imagina, o cara passou 48 meses pagando um carro que não era dele. Então, o seguro garante isso. Então, você pode fazer a mesma coisa na Bolsa de Valores. Você pode pagar, comprar uma opção, comprar um seguro, pagar um prêmio por isso, para ter o direito, por exemplo, de vender a sua carteira de ações ou a sua carteira de Bitcoin por um preço pré-determinado, até uma data pré-determinada, e para isso você paga um prêmio. Vou dar um exemplo bem simples. Ibovespa. Então, vamos dizer que você quer comprar ações da Bolsa, mas você não quer escolher cada papel separado, você quer comprar o ETF BOVA. O ETF BOVA hoje está, sei lá, R$105. É um pouquinho menos que o Ibovespa. Então, você compra o BOVA a R$105 e se você pagar mais, digamos, 50 centavos, você consegue comprar um seguro para o BOVA. Então, até um certo ponto que o BOVA cair, você perde. É que nem a franquia. Não é um ralado que o cara vai te pagar o valor do carro de volta. Mas a partir de uma certa queda no BOVA, aí a tua opção já vai, a gente chama de entrar no dinheiro, ela já vai valer a pena exercer o direito e você está protegido. Agora, comprar seguro para portfólio, investimento, para ativos separados, custa caro se você não souber fazer. Então você tem que saber fazer do jeito certo. Da mesma maneira, né, vou dar um exemplo. Em 2020... né, final de 2019, começo de 2020. Eu olhei meus indicadores lá, a gente tem uns indicadores econômicos e tal, e estatísticos. A gente falou, cara, o mercado pode ter uma grande queda. O cara pode ter uma crise aí, alguma coisa está acontecendo, taxa de juros e tal. E a gente resolveu, junto com a comunidade, comprar opções, essas opções mesmo do BOVA. Quando é opção de venda, que é direito de vender, quer dizer, se proteger contra uma queda. A put, o direito de vender, a gente chama de put. Então eu comprei puts, comprei opções para ganhar dinheiro se o Ibovespa cair. Só que o legal da bolsa é que você não precisa ter o carro para comprar o seguro do carro. Você pode comprar o seguro mesmo sem ter o carro. E você não precisa comprar uns seguros, pode comprar vários. Então em janeiro de 2020 eu falei, galera, tô achando que o mercado vai dar uma afundada, vou comprar, se alguém quiser comprar também, fica à vontade, não, isso aqui não é uma recomendação, tal, não sou analista, sou gestor. Comprei opções a 10, 11 centavos lá para fevereiro,
Não deu nada. Dia 12 de fevereiro, eu falei, galera, bom, nós vamos fazer isso, lembra? 12 meses, 8 meses, nós vamos fazer isso por um prazo longo. Eu depositei 15 mil reais numa corretora de mercado aí. Todo mês eu comprava quinhentão. Então em janeiro eu comprei quinhentão da put do Bova, centavos. O índice estava 120, eu comprava lá do 90 e pouco. É para queda grande mesmo. E aí dia 12 de fevereiro de 2020, nós fizemos uma nova entrada, eu gastei 500 reais no Bova O96, paguei 11 centavos, fui para Nova York fazer o curso do Taleb e tal, carnaval, né, mesma época que agora. Cara, o mercado caiu tanto por conta do problema sanitário ali que a gente teve em 2020, que a opção que eu paguei 11 centavos, eu vendi por 27 reais. Caraca. 27 reais. Multiplicou 200 e tantas vezes o capital. Eu transformei 500 reais em 60 e poucos mil reais. Caraca. É. E aí, pô... Foi melhor que estouro, né? Foi estouro. E só para dar um exemplo. Mas você também tem a opção de compra. Que é o quê? É um seguro para te defender, para te proteger, para te segurar de uma alta. Então, digamos que o Yuri queira muito comprar ações da Vale, mas a empresa dele só vai pagar o bônus dele em abril. Legal. Só que ele tá com medo de que a Petro, sei lá, a Vale, de que a Vale suba muito por causa lá do preço do minério, seja o que for. E ele fala, cara, eu nem me lembro quanto é que tá Vale, mas digamos que seja 100 reais. Uhum. Então, eu acho que a Vale vai subir. Eu tenho medo de não ter Vale, a Vale subir muito e eu perder essa oportunidade, né? E aí o que você faz? Você compra o direito de comprar Vale. Então, ao invés de comprar Vale a 100 reais, como você não tem o dinheiro, você compra o direito de comprar Vale por 102, 103, 104, alguma coisinha um pouco acima do que está hoje, e você paga por isso, sei lá, 40, 50 centavos. Se a Vale for para 120 reais, você garantiu o direito de comprar Vale por 103. Então, você garantiu que o bônus que você comprou será suficiente para comprar certa quantidade de Vale. Mais do que isso, se der um problema no mundo, tiver uma crise e a Vale for para 80 pratas, você não é obrigado a comprar Vale a 103, você só tem o direito, não tem a obrigação. Uhum. Então, você vai comprar Vale por 80 reais e os 50 centavos que você gastou virou pó. Por isso que a gente chama de pozinho, né? Isso. Virou pó, quer dizer, venceu, né? Caducou. Vale a pena comprar uma coisa por 103 que na bolsa tá 80? Não vale a pena. Então, o contrato caducou, mas você vai poder comprar a Vale muito mais barato. Por isso que a definição de opção opção é um contrato de direitos e obrigações. Sendo que o titular, que é o cara que pagou pelo prêmio, tem o direito. E o vendedor ou lançador, foi o cara que recebeu o prêmio, ele a partir daí contrai uma obrigação. Então, se eu quiser, ou se você quiser comprar a Vale lá por 103, porque o papel foi por 120, o lançador, o vendedor, o cara que ficou com os seus 50 centavos, é obrigado a te vender a Vale por 103, independente do preço. Uhum. Mesmo que ele não tenha Vale, ele vai ter que comprar a Vale a 120 e te vender a 103 e vai perder 17 reais. Eu me lembro um dia... Posso até contar melhor desse dia mais pra frente, em que a Vale subiu 60% num dia. E que uma opção de compra, uma call, né? Porque a opção de compra se chama call. Lembra que a opção de venda, o seguro do carro é a put e o direito de compra é a call. Eu me lembro que uma opção de Vale num único dia foi de 1 centavo para 12 reais, multiplicando, né, o capital 1.200 vezes, 120.000% de ganho. Foi dessa vez que você mais lucrou? R$1.000 teria transformado, teria se transformado em 1.200.000. Não, eu não entendia nada de opção, foi em 99, eu tinha 21 anos de idade, não 22, eu vi acontecer, mas aquilo ali me alertou para como as opções se
feitas do jeito certo, como elas eram explosivas. Tanto é que mesmo conhecendo e trabalhando em todos os âmbitos do mercado, as pessoas conhecem você pelas opções. Eu brinco que é um gueto, que eu estou lá há 20 e tantos anos, né? E brincadeira, é claro, eu gosto muito, né? A gente criou uma vertical de opções, então temos vários cursos e plataforma e tal, mas eu venho me dedicando a investimentos de maneira geral, né? Há muito tempo, mas a opção mais especificamente, por quê? É uma coisa complexa, né? Então as pessoas precisam de alguém. E eu, como tenho dislexia, pra mim, eu consegui... deu muito trabalho pra eu aprender. Foi muito difícil aprender, porque eu não decoro as coisas, eu não lembro das coisas. Então, para eu aprender alguma coisa, eu realmente preciso entender profundamente. Então, a dificuldade que eu tive em aprender, depois virou uma vantagem, que eu consigo explicar de uma maneira mais simples, né? Uhum. É isso daí. E no caso, por exemplo, o Roxo, você estava falando sobre opções, né? Nesse caso, você se tornou um especialista nisso, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa que está começando hoje no mercado financeiro, a pessoa quer investir, é aconselhável que ela também já comece a praticar, a treinar sobre esse tema de opções? Como que é? Eu acho que se ela tiver o interesse, porque assim, a gente sempre vai aprender mais se a gente estiver interessado naquilo, tá certo? Se te mandarem ler um livro que você não tá afim, você não vai ler, você não vai aprender, não vai ser legal. Então eu gosto muito dessa coisa de você farejar, de você ser um flonador, de você buscar as coisas que estão te interessando naquele momento. Pode ser cripto, pode ser opções, pode ser fundo imobiliário, pode ser debênture, pode ser o que for. O fato é que você vai ter que estudar e aprender sobre investimento o resto da vida. Se você quiser começar pelas opções, beleza. Eu talvez nem aconselhasse. Mas, poxa, cada um tem um interesse. Se você está afim ali, vê um vídeo de opções de 20 minutos, depois vai estudar ações, depois vai estudar dividendo, depois vai estudar um balanço. Tem muita coisa, é uma infinidade de temas. E você vai aprender, vai ter que aprender e vai ser divertido. E existe uma fórmula para você se tornar muito inteligente. Existe uma forma para você se tornar uma pessoa que absorve conhecimento muito rapidamente, muito facilmente, conhecimentos matemáticos sofisticados, que é a necessidade. Então, se você está enroscado, se você está perdendo dinheiro com aquilo, se você foi humilhado pelo mercado e precisa aprender para, de alguma maneira, se livrar daquilo, você vai aprender, mesmo que seja complicado. É muito diferente quando a gente era moleque, tinha que assistir aula de trigonometria às 7h10 da terça-feira. Não. Hoje, se o cara falar, você vai ter que ler esse livro de matemática inteiro aqui para aprender, para você sair dessa enrascada, você vai aprender. E isso é que é legal, dá um super poder. Então, assim, se as pessoas estão começando com R$50, com R$100, é dinheiro. R$50, R$100 é dinheiro. E se você faz a bola de neve rolar, ela vai crescendo, juros sobre juros. É a 7ª maravilha do mundo, né? Como diria me parece que o Einstein, né? Então, é óbvio que você não vai pegar os seus R$1.000 que você juntou e comprar tudo em opções, porque isso é uma coisa de doido, é uma coisa de esquizofrênico. Mas você pode pegar os seus R$1.000 e comprar algumas cotas do Bova, comprar alguns contratos de alguns títulos do Tesouro, e você pode também, eventualmente, pegar R$5, R$10 e colocar numa opção, do mesmo jeito que você pode colocar numa cripto. Então, se você fizer do jeito direitinho, você pode usar ou aprender ou conhecer todos os instrumentos e mesmo assim ter ganho. Outra coisa bacana que eu vi você falar num vídeo foi sobre os 5 pilares da riqueza. Quais seriam os 5 pilares da riqueza? Legal. Eu brinco que essa é a minha identidade secreta, né? Que é um cara de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, filosofia, acho fundamental. E eu tive muita dificuldade na minha vida, né? Por uma série de questões. E aí era ali 97, eu tinha acabado de entrar na corretora, tava trabalhando e tinha acabado de entrar na faculdade, então eu ia na faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro, saía às 6 horas da manhã, usava terno dos outros, porque eu não tinha dinheiro para comprar terno, então o meu avô me arrumou um terno lá. Então, uma vida difícil, né? E bem diferente da vida que eu havia tido alguns anos atrás. Então, não conseguia arrumar namorada,
Me sentia frustrado porque imaginava que eu jamais aprenderia aquelas coisas. O meu pai tinha quebrado, então eu não tinha dinheiro pra nada. Eu também, por causa da ansiedade, da angústia, tinha engordado muito. Cheguei a pesar 100 quilos, né? Hoje eu peso 74. Então são 26 quilos a mais que eu ganhei em poucos meses. E aí todo esse conjunto de angústias, de desânimos, me gerou uma espécie de uma depressão, assim. E aí eu escutei uma frase que é: toda relação é uma relação de interesse. E eu achei aquilo terrível, achei aquilo ali uma coisa sádica, uma coisa ruim, né? Falei, poxa, então não adianta eu ser quem eu sou, que as pessoas vão reconhecer o meu valor. Não, eu preciso ser interessante. As pessoas precisam se interessar por mim, né? E eu achava que a única coisa que interessava ali, pelo menos o que eu tinha pensado, era dinheiro, né? Então, pô, pra você ser interessante, você precisa de dinheiro. Só que, alguns meses depois eu encontrei um amigo meu que é o Guilherme, que é meu amigão até hoje. E aí eu perguntei, fala Gui, como é que tá a vida? Ele é um cara super bacana, do interior, um cara resolvido e tal. Ele falou, uai, tá boa demais a vida. Rico, bonito e inteligente. Falei, opa, rico, bonito e inteligente. Então não é só dinheiro que faz as pessoas serem interessantes, né? Se eu tiver conhecimento, se eu souber falar de um autor, se eu souber dizer uma curiosidade, contar uma piada, falar de um filme, de uma música, eu também vou ser uma pessoa interessante. E o bonito, né? Rico, bonito e inteligente. Quer dizer, se eu cuidar da minha saúde, né? É claro que depois a gente foi trocando, né? E o bonito virou saúde, né? Saudável. Também você vai ser interessante. E também toda a questão afetiva de arrumar namorada virou, na verdade, interessante para os outros, para a vida, né? Então, naquela época eu fiz uma matriz. Falei assim, olha, eu preciso me dedicar a aumentar a minha riqueza financeira, dinheiro. Eu preciso cuidar da minha saúde, ter mais saúde, ser mais apresentável, ter mais energia para trabalhar, disposição, agilidade. E eu preciso também estudar, né? Preciso estudar muito. Então, fumava muito naquela época, até voltei a fumar, mas fumava naquela época e bebia 5 vezes por semana, não bebo há muitos anos. E a partir daquele momento virou uma chave em mim, sabe? E eu, por exemplo, eu venho estudando pelo menos 2 horas por dia, desde os 19 anos. Eu tinha 19 anos naquela época. Então faz 27 anos, né? Então aquele moleque que tinha dislexia, que tinha repetido e tal, hoje tem muito mais conhecimento, né? Do mesmo jeito que a saúde, né? Se pegar uma foto daquela época, talvez eu pareça, né, mais saudável hoje do que naquela época. E aí eu fui com essa matriz. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, muito conhecimento, muita saúde, ela vai ser interessante para todo mundo. A pessoa que não tem nenhuma dessas, ela não vai ser interessante para ninguém. No máximo para alguém que também não tem nada. Alguém que tem muito dinheiro, um único recurso, também vai ser interessante para alguém que também só tem um recurso, entendeu? Então eu comecei a fazer aquelas comparações ali e aquilo foi interessante. Em 2009... eu escrevi um livro de educação financeira para crianças. Caramba, que legal. Com a Leandro Stormer. Hoje é a Liberta Global, né? Eu era sócia e era o meu segundo livro. E a gente escreveu esse livro de educação financeira para criança, chamado Benjamin e o Poder do Tempo. Benjamin é um menino de 6 anos de idade que descobre que colecionar dinheiro é melhor do que colecionar coisas. Porque as coisas se desvalorizam, ficam velhas e o dinheiro se valoriza no tempo. E o Benjamin é em homenagem ao professor do Buffett, o Benjamin Graham. E o personagem Benjamin do livro é um livro com desenho, super bonitinho e tal. O Benjamin, esse personagem, ele é baseado na vida do Buffett. O Buffett, aos 6 anos de idade, descobriu que colecionar dinheiro era melhor do que colecionar coisas, porque o dinheiro se valoriza no tempo. Uhum. E esse menino descobre isso. E aí eu comecei e tive que pensar muito, estudar muito a relação do tempo com o dinheiro. O que vale mais, o tempo, o dinheiro, né? Então eu adicionei essa 4ª dimensão nessa minha fórmula dos tipos de riqueza. Então, antes era saúde, conhecimento e dinheiro. E aí eu adicionei o tempo, né? Porque meu pai falava isso. Pô, não adianta você ter tudo e não ter tempo pra nada, né? Diz que rico é o cara que tem uma agenda vazia, que consegue,
né? Tem tempo para fazer tudo aquilo que precisa e tudo aquilo que quer, né? Então, adicionamos o tempo ali como uma dimensão. E aí eu fiquei com esse modelo que tinha 4 pernas, né? Dinheiro, saúde, conhecimento e tempo. E eu falava para as pessoas: quer ter sucesso, é só você cuidar da sua saúde, do seu conhecimento, do seu tempo. E é bom isso, por quê? Porque você deixa de perder tempo. Você deixa de gastar o seu tempo com bobagem, com gadice, entendeu? Com oba-oba de festinha. E você começa a ir atrás daquilo que vai tracionar mesmo. Daquilo que vai te fazer valorizar, te fazer mais interessante. E aí adicionamos o tempo. E aí eu sempre falava isso, eu criei conteúdo, tentei escrever um livro. Paralelamente à carreira no mercado, eu tratava dessas questões filosóficas e fui atrás de fontes. Então, fui estudar Aristóteles, fui estudar isso, fui estudar aquilo, Platão, Buda, Jesus Cristo e tal. E aí eu tava na minha casa no dia 3 de abril de 2011, eu já tinha vendido um pedaço de uma empresa que eu tinha, então eu tinha dinheiro. Eu tinha 9% de gordura, então eu tava com a saúde para dar e vender. Eu podia falar de qualquer tema, entendeu? Podia falar do livro do Dostoiévski, da matemática e tal. E eu tinha tempo, porque eu tinha vendido a empresa, tava lá tranquilo. E eu não tava me sentindo bem. Tinha um buraco, faltava alguma coisa. Faltava o transcendente, né? O transcendental. Eu sentia que tinha um buraco. E eu tava ali num colapso emocional. E aí eu lembrei que alguém me falou assim: não, muito legal essa sua fórmula aí e tal, mas cadê o amor? E tchum, fechou. Fechou. Na hora que eu lembrei das coisas, cadê o amor? Fechou. E eu falei, putz, tá faltando uma dimensão aí, que é a dimensão emocional. E o que é legal? Eu dou aula há mais de 20 anos, já dava aula quase há 20 anos naquela época, de uma fórmula matemática que você usa para definir o valor de um contrato, de uma opção. Para definir um direito, para definir um valor, quanto que vale uma opção, né? Qual é o valor das coisas, né? E essa fórmula chama Black-Scholes. Ela tem 5 variáveis, sendo que uma é o dinheiro, uma é o tempo e uma é a volatilidade. Então, na hora que eu percebi que a minha fórmula, para ficar certa, ela tinha que ter 5 fatores, 5 variáveis, e que uma era o tempo, uma era o dinheiro e outro era uma espécie de volatilidade, eu falei, pronto, eu já sei a minha missão. É criar uma fórmula para ajudar as pessoas a descobrirem qual é o seu nível de riqueza atual e criar um plano para atingirem a plenitude. Então a gente chama isso de riqueza pessoal. Porque o cara que só tem dinheiro é um pobretão. Sim. O cara que só tem dinheiro vai ser o cara mais rico do cemitério. Não tem conversa, né? Tem cara que se você der uma montanha de dinheiro para ele, ele vai se autodestruir, né? Então é bem legal esse tema, né? Tem a ver com finanças pessoais, investimento, é complementar. Eu gosto bastante. Hoje a gente tem uma marca, a gente tem um aplicativo que mede isso. Legal. Né? Se vocês quiserem, o nome é Wealth, U-E-L-F, Wealth, né? Wealth app tem, por exemplo, um perfil no Instagram. Então esses 5 pilares da riqueza que seriam, começando de trás para frente, né? O amor, o tempo, o dinheiro, a saúde e o conhecimento. Hoje você leva isso como uma filosofia de vida. Sim, o tempo todo, claro. Sempre, há muitos anos, né? Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer uma escolha, é fácil você pesar. E, por exemplo, você aprende muitas coisas com esse conceito, com essa fórmula. O que é mais importante, o tempo ou o dinheiro? O que é mais importante, o tempo ou o dinheiro? Olha, a pessoa tem que ter tempo, né? Pra ela ganhar dinheiro, ela tem que ter tempo também. Sim. Porque tem muitas pessoas que pensam que a vida é ganhar dinheiro. E não é ganhar, é fazer. Mas pra fazer, você precisa ter tempo. E não adianta você ter dinheiro e não ter tempo pra gastar? Também. Tem isso também. Então, a resposta certa é o seguinte: depende daquilo que você tem menos. Boa. Legal. Jorge Paulo Lema. O cara tem 90 anos de idade e uma fortuna aí de, sei lá, 180 bilhões. Talvez fique 2, 3 bilhões mais pobre, por causa das americanas. 20, 30 bilhões de dólares. Você acha que ele trocaria 5 bilhões de dólares por mais 10 anos de vida? Acho que sim. Trocaria, fácil. Acho que sim. Né? Daqui a pouco aí vai embora. Então, no caso dele, o tempo vale mais que o dinheiro. Fantástico. Agora imagina uma criança que tá lá no semiárido, lá do
do Recôncavo, não sei Malawi. da onde no Malawi, lá passando fome, numa situação de extrema ali, de Pobreza. de pobreza. Será que essa pessoa tá quase falecendo de fome? Será que ela trocaria alguns anos de vida por um punhado de dinheiro? Ou por comida? Com certeza. Então, o recurso mais importante sempre é o que a gente tem menos. Fantástico. Por exemplo, é uma forma de multiplicação. Então, você vai descobrir a sua nota de dinheiro de 0 a 10, sua nota de conhecimento de 0 a 10, de saúde de 0 a 10, de gestão do tempo e de gestão das emoções de 0 a 10, essas 5. As pessoas podem fazer em casa no banho, falar, puto, como é que eu tô de dinheiro de 0 a 10? Ah, tô assim, assim. No final, ela já vai descobrir. E a nota final, então a sua riqueza pessoal no final das contas, é a multiplicação dessas 5 notas. Então, a perfeição, Buda, Jesus Cristo e tal, seria 100 mil pontos. Porque é 10 elevado à quinta. 10 vezes 10 é tudo 10. E uma outra coisa que a gente aprende é que qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então, se um dos 5 recursos for a 0, não importa que o resto é 10. Colapsou, já era. Foi pro buraco. Outra coisa... as pessoas elas têm dúvida de dizer se vale a pena ou não levar uma vida equilibrada. O equilíbrio é bom ou não? Será que é melhor eu concentrar só no dinheiro, porque depois com o dinheiro eu vou conseguir, tal? A gente prova matematicamente que o equilíbrio vale mais do que a concentração. Vamos imaginar 25 pontos. Dos 50 possíveis, né? Se o cara tivesse 10 de tudo, ele teria 50 pontos, certo? Se a gente somasse. Vamos imaginar 2 caras com a mesma quantidade de pontos. 25 pontos. O primeiro, absolutamente concentrado. O cara tem 10 de dinheiro. Então o cara tem iate, o cara tem jatinho. 10 de dinheiro. O cara tem 10 de saúde. Puta. O cara conquista qualquer homem, qualquer mulher. Seja lá o que for, né? Essa modernidade tá difícil. Então assim, saúde 10. Só que nós já gastamos 20 pontos. Só tem mais 5. Vamos imaginar que o conhecimento dele é 3. Então o bicho é meio ignorantão, meio burrão ali, entendeu? Nota 3 de conhecimento. Só sobrou 2. Então o cara tem 1 de tempo e 1 de amor. Emoção, de amor. Quer dizer, o cara tá quase ali, colapsando ali nas emoções. O cara dorme mal. O cara gerencia mal o tempo e tudo mais. Legal. Vamos multiplicar para saber a nota final. 10 vezes 10, 100, vezes 3, 300, vezes 1, 300, vezes 1, 300. O cara tem 300 pontos. De 100 mil. Mesmo sendo 10 de dinheiro, 10 de saúde, o cara só tem 300 pontos. Vamos imaginar um cara totalmente equilibrado agora. O cara tem 5 de dinheiro. Quer dizer, o cara às vezes pega o metrô, entendeu? O cara divide o carro com a esposa, o cara... tem um carro velhinho, 5 de dinheiro. Às vezes não consegue terminar o mês direito e tal. Mas ele tem 5 de conhecimento também. Então, ele tem algum nível de sabedoria. Né? Nem que seja uma sabedoria popular, ele tem um conhecimento, ele é curioso e tudo mais. De saúde também, ele é 5. Então rola aquela barriguinha, mas o cara joga aquele futebol no sábado, entendeu? Ele quando precisa ele fica sem comer, ele dorme bem, entendeu? Ele anda com o pé no chão e ele... tranquilo. 5. De tempo, ele também é 5. Quer dizer, trabalha muito, acorda muito cedo e tal, mas passa o final de semana com a família, otimiza o tempo, consegue fazer as coisas direitinho. E de emoção também. Ele tá 5, então não tá com aquela plenitude, brilhando, vibrando, mas não tá que nem o outro que é 1. Vamos fazer a conta. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, vezes 5, 3.125. Então esse cara tem 3 mil e poucos pontos e o outro tem 300. Então a percepção de plenitude, a riqueza pessoal desse cara é 10 vezes maior que a outra. Provavelmente ele é respeitado pela família. Provavelmente no bairro dele as pessoas gostam dele. Entendeu? É outro nível. É outro nível. Tá 10 vezes melhor, mesmo que tenha muito menos dinheiro. É um cara equilibrado, né? É. Agora, falando sobre equilíbrio,
a questão do tempo, eu diria que ela, se não é a mais importante, é uma das mais importantes para que você tenha equilíbrio no que diz respeito a dinheiro, a negócios, a amor e todos os outros pilares da riqueza. Como que o cara, como que a moça, como que o jovem, o público aqui do canal, grande parte é entre 25 e 35 anos, o que essa galera pode fazer hoje para administrar bem o tempo? Porque eu vejo que você é um cara que tem vários afazeres, vários compromissos, mas você consegue se organizar, ser super bem organizado em tudo. E como você pode passar isso para as pessoas que estão assistindo agora o nosso podcast? Cara, essa pessoa, de repente, como você falou, ela tem muitas vantagens, muitos atributos, mas ela não consegue administrar bem isso. Sim. Como é que ela faz com o tempo dela para cumprir com os afazeres? Então, a gente acabou, né, para facilitar um pouquinho a prática, né, a execução dessas ideias, criando um conjunto de 10 leis. Então nós temos 2 leis do tempo. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. A gente estuda e divide o tempo. Aliás, a filosofia estuda e divide o tempo em 2 tipos de tempo, né? O tempo do relógio, que é o Cronos, né? O Cronos é a organização pessoal, é a produtividade, é o relógio, é o cronômetro. Esse é o tipo de tempo. É muito importante organizar bem esse tipo de tempo. E o outro tipo de tempo é aquilo que a gente chama de Kairos. Então tem o Cronos, que é o tempo do relógio, do cronômetro, Cronos, e o Kairos. Kairos é o tempo subjetivo, é o tempo de Deus, é o tempo psicológico, é o tempo da hora certa. E aí nós temos 2 leis sobre o tempo. A primeira lei sobre o tempo diz respeito ao Cronos, à organização pessoal, a como conseguir fazer tudo aquilo que você precisa e que você quer. A lei é tenha listas. Tenha listas. Crie listinhas. Ó, eu vou abrir meu celular aqui e vou mostrar as minhas listas. Aqui mesmo no iPhone eu uso o bloco de notas. No bloco de notas vocês vão ver que eu tenho mais de 1041 listas, anotações, 1041 listas. E eu deixo em destaque, em primeiro lugar, em destaque lá com PIN, marcadinho, uma chamada Hoje, que é tudo aquilo que eu tenho de pendência. Tudo aquilo que eu tenho de pendência. Precisa fazer, é pendência. É urgente, importante, e aí fica a lista lá, e 3, 4 vezes por dia eu olho aquilo e vou cortando. Vou cortando. Resolvi, cortei. Tudo que levar menos de 1 minuto, faz agora, entendeu? Às vezes eu paro na rua e ponho uma coisa ali na minha lista. E aí eu não preciso mais usar minha memória para aquilo. A minha memória, minha energia, meu foco, ela pode estar voltado para prestar atenção em vocês, para cuidar do meu filho, para dar uma aula. Por quê? Porque os pepinos estão anotados. Eu sei a lista do que eu preciso fazer. Eu sei o que tem, o que precisa ser feito. Então, a primeira lei do tempo é tenha listas. Então, se você faz uma listinha e tem algum processo, um método de checagem, fenomenal. O Excel é assim, a agenda é assim, um software é assim, é tudo assim. E a segunda lei do tempo, que é a lei do tempo do Kairos, né? É aquilo que a gente chama de viva no agora. Viva no agora. Você tem que ter foco, concentração no presente. Por quê? Porque o passado já foi, né? O passado traz tristeza, angústia e tal. E o futuro também não aconteceu ainda. Então você fica ansioso, pensando no futuro e tal. Não. A gente precisa viver no agora. Então é uma maneira da gente gerenciar bem o nosso tempo. E cortar bobagem. Por exemplo, futebol eu cortei há mais de 20 anos. Não me interessa futebol, não quero saber, não ganho nada com aquilo. Nada. Quem ganha é o cara que ganha milhões lá, não ganha nada. Então vai ter que jogar um monte de vício ruim, de pecados ruins fora, para poder dar tempo de fazer as coisas que são necessárias. Então vamos lá, Roxo, você já explicou pra gente aqui, deu pra gente uma aula agora, né? Quê? Meu Deus. Vamos lá. Você já falou também sobre opções, já falou aí referente a como que a pessoa começa e tal. Mas vamos lá, se a pessoa tem lá, ela quer multiplicar o dinheiro dela, ela tem 10 mil reais nesse momento na conta dela. E esse valor que ela tem foi o valor que ela juntou, ela trabalhou pra isso ali, e ela quer multiplicar esse capital, e vamos dizer que ela buscou você agora nesse momento e falou o seguinte: Roxo, eu quero multiplicar esse dinheiro porque eu preciso comprar uma casa, eu preciso
comprar um carro, preciso começar a me estabilizar. Claro, a gente sabe que somente com 10 mil reais ela não vai conseguir alcançar de uma forma muito rápida isso. Mas vamos dizer que ela está iniciando no mercado de investimento e ela precisa multiplicar esse capital. Qual é o seu conselho? O que você indicaria para essa pessoa que tem um capital hoje de 10 mil reais a começar no mundo de investimentos? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para a matemática, então. Lembra que eu falei para vocês que existe a probabilidade do conjunto e a probabilidade do tempo. Então, quando você expõe 20% do seu dinheiro, 30% do seu dinheiro, 40% do seu dinheiro em algum ativo de risco, a sua perda máxima possível ali não é 20%. É mais que 20%. Por quê? Porque você vai rebalancear. Se aquilo cair, você vai comprar um pouquinho mais daquilo, porque você acredita naquilo. Se aquilo a 10 é bom, a 9 é melhor ainda, a 8 é melhor ainda. Então é um processo contínuo de investimento. E se você arriscou 20% em alguma coisa, a sua perda não é 20%. Por quê? Porque todo mundo faz o rebalanceamento. A sua perda é o quanto esse ativo que você tem 20% pode cair sequencialmente muitas vezes. Por quê? Porque digamos que eu tô lá 80-20, então eu tô 20% nesse cara. Aí esse cara cai 50%. Aí o 20 virou 10. Então agora eu tô 90-10. Pra eu voltar pra... Se eu continuar acreditando naquele cara mais ainda, eu vou tirar um pouco do resto do portfólio, dos 90, e vou comprar mais 10 pra voltar até 80-20. Tá certo? Uhum. 80-20. E agora se esse cara dobrar de preço, porque se ele caiu pela metade, ele pode dobrar. Se ele dobrar de preço, os 20 viram 40. Fenomenal. Inclusive é uma boa estratégia. É uma estratégia de retorno à média. As coisas retornam à média. Então é uma boa estratégia. Só que o teu risco, que era 20, agora é um risco de 30. Porque você já perdeu 10 e ainda tem 20 lá. Se o negócio cair 50% de novo, você vai pegar de novo dos 90 e vai por lá. Então é como se você tivesse um conjunto de piscinas, de caixas d'água que fossem conectados e que se uma tá vazando, a outra vaza também. E o teu dinheiro inteiro vai diminuindo. Porque você está tirando dinheiro bom para colocar naquilo que está caindo, porque você acredita naquilo lá que está caindo. Uhum. Então, matematicamente, você pode quebrar mesmo que você faça apostas altamente certeiras. Basta aquilo que você está concentrado cair consecutivamente várias vezes. Então existe uma lei matemática que chama critério de Kelly. É um axioma matemático que prova que se você não quiser nunca ir à bancarrota, nunca o teu dinheiro ir a zero, você não pode colocar mais do que 30% em alguma coisa. 20% a 30% em alguma coisa. Que é alguma coisa arriscada, de risco. E os 70%, 80%, que é a outra parte que você não pode arriscar, é numerário, taxa, numerário, dinheiro. No caso, para reais, teria que ser tesouro direto, tesouro Selic. Então, por incrível que veio o cara das opções aí, que multiplicou o capital não sei quantas vezes, e ele veio aqui dizer pra gente colocar 80% do dinheiro no tesouro Selic e só 20% de dinheiro em risco. Parece uma coisa sem graça, né? Mas é a maneira de você conseguir ter o melhor ângulo, maior curva de crescimento do seu capital no longo prazo. Por quê? Esses 20% ou 30% que você está arriscando, pau na máquina. A gente chama essa estratégia de estratégia barbell. Por quê? Porque você coloca 70% ou 80% no ultra conservador e você coloca 20% ou 30% no ultra agressivo e você foge do risco médio. Risco médio é o morno, ninguém quer o morno. O barbell significa barbell por causa do peso da academia. Você equilibra nas pontas o peso para você poder levantar. E nesse caso não é equilibrado porque é 80-20 ou 70-30, mas você está equilibrando ali os riscos. Então hoje, particularmente, eu colocaria 70% do meu dinheiro em coisas que a gente chama de reserva de valor. Exato. E 20% a 30% em ativos de valor, ativos de risco ou ativos de valor.
Pode caber qualquer coisa aí. Pode caber qualquer coisa, pode caber cripto, pode caber ações, pode caber fundo imobiliário, desde que você saiba alocar direitinho, baixar a sua correlação, aumentar a sua diversificação. Aí você pode aplicar as regras normais dos investimentos, dos portfólios, que vai dar certo. Agora, se você quiser arriscar mais do que 20% ou 30%, então você precisaria ter um seguro. Então dá para você arriscar 100% do seu capital, inclusive em cripto. Desde que você tenha um seguro. Não sei se as pessoas sabem, mas tem opção de cripto. Sim. Ah, é? Tem, dá pra comprar seguro, tranquilo. Então, se você quiser arriscar mais do que 20% ou 30% do seu capital em ativos de risco, você deve ter seguro. Se você não tiver seguro, o ideal é que você não se exponha mais do que isso. E a gente vê que quando a pessoa ela tem essa segurança de saber gerir o seu dinheiro em locais onde ela vai estar segura, ela vai correr risco, mas ao mesmo tempo o risco retorno dela é muito mais interessante do que aquele cara que vive sempre na linha tênue do fique milionário ou perca tudo. A gente tem dois exemplos que eu posso dar aqui. O primeiro é do Ayrton Senna. O Ayrton Senna ele foi o melhor piloto de todos os tempos, mas ele sempre vivia naquela linha tênue de ser o melhor na corrida e morrer. E, no limite, consequentemente, infelizmente, foi o que aconteceu. Sim. Tem exemplo do fisiculturismo também, o Ronnie Coleman, que foi um dos maiores fisiculturistas do mundo. Ele estava sempre naquela linha tênue de ser o melhor, de fazer o melhor, de pegar a maior quantidade de peso. Se eu não me engano, parece que no leg press ele já chegou a levantar 1 tonelada. Sim. E hoje ele está numa cadeira de rodas. Então, não tirando o mérito dele, ele continua sendo o maior de todos. Porém, aquela linha tênue de tá na beira do precipício, uma hora você vai cair. Principalmente se você expuser aquilo no tempo, né? Hoje eu tinha 2 perguntas pra você. Primeira pergunta: quem quer começar opções agora? A pessoa, ela tem R$1.000. Quanto que ela colocaria desses R$1.000 pra começar a operar opções? E a segunda pergunta é: estratégia do pozinho. Muita gente não sabe o que é, queria que você explicasse pra galera. A estratégia do pozinho seria uma forma mais segura de operar opções? Vamos explicar. Então, digamos que a pessoa tem R$1.000. Então, vamos dizer que ela vai montar essa carteira que a gente falou. 800 pratas, Tesouro Direto. Selic. Tesouro Selic. R$200, 2 cotas do BOVA. O BOVA tá 100 e poucos reais. Tem outros ETFs que custam mais barato do que o BOVA, que replicam o índice Bovespa. São R$10 cada um. Então você vai comprar 2 contratos do BOVA, vai comprar R$800, um pouquinho menos do Tesouro Direto. E o que eu pessoalmente faria é lançar opções cobertas sobre o BOVA. Então é um pouquinho mais sofisticado, mas eu vou explicar. Digamos que você é aquele cara que tem medo do mercado subir, quer se proteger de uma alta. Legal? É aquele cara que vai comprar uma call de Vale lá de 103. Beleza? Eu não. Eu tenho a Vale. No caso, eu tenho o BOVA. E eu estaria disposto, dos 2 cotinhas de BOVA que eu tenho, eu estaria disposto a pegar uma delas e vender. Com 5, 10% de lucro. Porque pra mim tá bom. Daqui a pouco volto, eu compro de novo e tal. Então o que eu faço? Eu faço o papel da seguradora. Com 2 cotas de BOVA, com R$1.000 dá pra fazer isso. O que eu faço? Eu pego uma cota de BOVA, vejo lá, pra daqui um mês, tá 105, eu vou ver lá o preço do exercício 110, pra poder ganhar pelo menos uns 5% ali. E sabe quanto que você ganha de taxa ali? 3, 4% no mês. Como eu vou fazer pra metade da posição do BOVA, eu vou fazer 2% da minha posição de BOVA, mesmo que o BOVA fique parado. Mesmo que o BOVA caia, eu pelo menos diminuo meu preço de custo de BOVA em 2%. Então 105 vai virar 102,5, que vai virar 101. Então eu consigo todos os meses gerar uma renda com BOVA com R$1.000. Com R$1.000. Muito tranquilo. Então, uma outra alternativa. Você poderia comprar 100% do dinheiro em BOVA e aí comprar seguro. Que aí é o ao contrário, vai comprar put, vai comprar o direito de vender. Você tá vendendo o direito de comprar para gerar renda. Ou você tá comprando o direito de vender para se proteger. Mas eu prefiro o caso do Tesouro mais BOVA,
mais vender calls coberto, mais lançamento coberto. Por quê? Porque emocionalmente é mais tranquilo. Entendeu? O BOVA vai subir um pouquinho, você entrega. Aí ele. Há quantos meses? Há quase um ano que o BOVA tá na faixa do 109 aí. Imagina quantas vezes você poderia ter feito isso, ida e volta, gerando renda todos os meses. A gente chama isso de dividendo sintético. É uma maneira de você turbinar o seu dividendo, aumentar, né? Criar uma fonte adicional de dividendo. A própria Luísa Barsi, minha aluna, agora tá ensinando o dividendo sintético. Legal. Estratégia do pauzinho. Eu contei pra vocês, no começo do nosso bate-papo, que eu comprei, em fevereiro de 2020, R$500 em BOVA O96, a 11 centavos, e vendi por R$27. O que é um pozinho? O pozinho é aquela opção que, se o vencimento fosse hoje, ela não daria exercício. Não daria exercício. Tipo, a Vale tá 95. Vale a pena comprar Vale por 105? Não vale. Então, esses contratos, esses direitos, essas opções de Vale a 102, a 103, sendo que a Vale tá 95, não vale a pena você exercer o direito. Então, essas opções viraram pó. Do mesmo jeito que, se você tem um carro e cuida bem dele durante um ano e tem seguro, o seguro vai virar pó. Então, quando falta pouco tempo para a opção vencer e ela tá muito baratinha, ela custa centavinhos, no mercado financeiro chama, essa opção já é pozinho, é uma coisa que custa centavos. E o que é interessante? Ela tem uma possibilidade de ganhos explosivos muito grande. Porque na maior parte das vezes, de fato, a Vale não vai subir de 95 para 102 em poucos dias. De fato, o Ibovespa não vai cair de 130 para 60. Foi o que aconteceu em fevereiro e março de 2020, de uma hora para outra. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Mas se acontecer uma vez a cada 10 anos, mesmo assim, o teu ganho é muito maior do que tudo aquilo que você foi perdendo, né? E como é para uma parte muito pequena do seu capital, funciona. Então, por exemplo, nós temos um fundo de investimento chamado Polyface. E ele é focado nisso. Ele é focado em comprar esses seguros para proteger a carteira das pessoas. Então o cara tem uma carteira de ações, ele compra cotas do nosso fundo também, porque se a bolsa colapsar, cair muito, tem o seguro lá e o seguro vai sobrecompensar, vai proteger a carteira dele. Eu estou me preparando, a gente está se preparando para, no próximo colapso, a próxima grande crise, quedas de 30%, 40%, 50%, o fundo multiplicar o patrimônio dele de 8 a 10 vezes. Poxa. De 8 a 10 vezes. Mas é difícil. O fundo do Taleb, do Nassim Taleb. Nassim Taleb é um filósofo, investidor, vale a pena conhecer esse cara. Antifragilidade. Antifrágil, é bem crítico de Bitcoin, né? Ele multiplicou o capital dele 44 vezes na crise. É um fundo de tipo 500 milhões. Transformou 500 milhões em 20 bilhões. De dólares. Fantástico. Dólares. Não era só dinheiro próprio, né? Era um fundo. Sim. É isso daí. Então, por exemplo, você está falando dessa estratégia do pozinho. Por exemplo, essa pessoa tem inclusive tem muitas pessoas que falam o seguinte: antes de eu começar a investir, eu preciso ter uma reserva de emergência. Né? No caso, por exemplo, se a pessoa ela investe essa parte que você falou em tesouro direto, né? Tesouro Selic, já seria como uma reserva de emergência? Essa já parte? É uma reserva de emergência. E se ela comprar um pozinho para fazer um seguro, ela nem precisa colocar 80% na reserva. 80% no tesouro. Ela pode colocar menos. Porque ela sabe que se o mercado afundar, ela vai receber o dinheiro de volta e sobrecompensar. Ainda mais dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro na queda. Então, nesse caso, ela tem que ter a reserva, mas com o seguro ela pode ter uma reserva um pouco menor. E naquela queda que tivemos aí dessa crise sanitária, muitas pessoas até desistiram da Bolsa de Valores. Porque o capital dela, ela viu diminuindo praticamente em 50%, 60%, né? E muitas pessoas desistiram. Então, se ela tivesse usasse essa estratégia do pozinho, ela não diminuiria o capital dela, como aconteceu nessa época, né? Mais do que isso, né? Porque o mercado recuperou todo em 6 meses, né? Sim. Todo em 6 meses. Então, ela teria recebido um caixa,
ela teria recebido um dinheiro com esse seguro, ela teria recebido o prêmio do seguro, né? Ela teria recebido o dinheiro, esse lucro, e com esse dinheiro ela poderia ter comprado mais ações baratinhas. A vantagem do seguro de carteira, a vantagem do pozinho, a vantagem de você estar barbell e ter esse tipo de seguro é que você vai receber um monte de dinheiro no melhor momento possível, que é com a bolsa lá embaixo, na promoção. Roxo, tem muita gente que fala assim, o ditado, né? Nos tempos de crise tem aqueles que choram e aqueles que vendem lenços. 2 perguntas. Primeira pergunta, como prever as crises? Segunda pergunta, qual seria o melhor investimento para um momento de crise? Como você alocaria o seu capital se preparando para uma crise? Perfeito. Como é que a gente prevê uma crise, né? A gente que é dedicado a investimentos e matemática e tudo, a gente divide, né, as coisas em determinísticas e probabilísticas. Determinístico seria aquilo que você tem 100% de chance, você tem 100% de certeza, certo? Determinístico é: eu tenho uma cesta com bolinhas, todas as bolinhas são o número 5, eu determino com 100% de certeza que a próxima bolinha que vai sair é a bolinha número 5. Certo? O probabilístico é o quê? Eu, através de algumas regras, algumas características estatísticas, eu estimo a probabilidade. Eu estimo a chance. Eu percebo, através de um estudo, de uma análise, que a chance está maior para aquilo, para isso. Então, por exemplo, nós temos um indicador de crise, que mistura bastante matemática, entropia, física, econofísica, turbulência, uma série de coisas. E ele é um coeficiente mesmo, que vai de 0 a 2, sendo que se passar de 1, a gente acha que vai ter uma crise. Por enquanto está longe disso, está em 50%. Então, eu sempre compro pozinho, mesmo que o indicador diga que não vai ter crise, eu compro, porque o indicador, óbvio que pode estar errado. Óbvio. A chance dele estar errado, dele errar um dia é grande, um dia ele vai errar. Então a gente sempre carrega o tal do pozinho para não precisar prever. Só que para você aumentar as suas chances, você vai estudar o passado, a história, a economia. A gente brinca que a história não se repete, mas ela rima, né? Então, por exemplo, metade do mercado financeiro acha que nós vamos ter uma recessão americana feia, e metade acha que nós vamos ter o tal do soft landing lá, que vai ter uma recessãozinha, o mercado já recupera. O que vai acontecer? Qual é o certo? Vamos olhar o passado. Vamos ver o que aconteceu mais vezes. Como é que estavam as condições. E aí eu vou chegar à conclusão que provavelmente vem uma crise, sim. Daqui a alguns meses vem uma crise. Mas eu posso estar errado. A Ucrânia pode vencer o conflito lá da Rússia e a gente pode ter... Paris é uma festa, é a década de 20, aí a gente pode ter uma reabertura econômica do leste, papapá, e a bolsa pode subir anos, entendeu? Então, na verdade, não é exatamente prever, é estimar a probabilidade e fazer apostas considerando isso, mas considerando também que isso pode não acontecer. E isso é que é legal, você tem uma carteira de ações. Se não tiver crise e o mercado for bull market, a carteira de ações vai valorizar. Se tiver crise, você tem o seguro, tem o CDI. Legal. Isso aí. Legal. E no caso, por exemplo, qual é a sua visão aí para o mundo cripto, as pessoas que estão começando aí a investir no mundo de criptomoedas, se você também investe em criptomoedas, e se caso você investe em criptomoedas, qual que é uma moeda que você indicaria para essa pessoa que tem um potencial grande aí que pode deixar ela um futuro milionário aí no futuro? Sim. Cara, Bitcoin, tá certo? Eu acho que o Bitcoin é o CDI das criptos, é aquilo que de fato tem um modelo inicial, né? Cumpre ali minimamente com o seu objetivo, tem aquele ecossistema todo. O resto ainda está em teste, né? Infelizmente. Talvez o Ethereum e tal, mas o resto ainda está muito complicado. Por quê? A gente está vendo as criptos voltando a subir agora, mas se vier mesmo uma recessão para valer e o mundo dar uma colapsada, infelizmente as criptos vão cair de novo. Vão cair muito, assim. Muitas, inclusive, vão deixar de ser usadas, desaparecer e tal. Então, eu concentraria em Bitcoin e Ethereum, mais Bitcoin do que Ethereum.
Além disso, eu já tive criptos. Eu comprei logo depois da crise de 2020 com esse dinheiro. Então eu paguei lá 5, 6 mil dólares. Né? Aí ela foi embora, eu comprei, vendi, eu fiz um balanceamento e tal. E aí, lá pelos 40 mil dólares da última queda, aí eu me livrei de tudo, vendi as criptos e concentrei aí no meu fundo e tal, que é um fundo que opera só Brasil, opera só ações e tal, então nem tem cripto. Eu, apesar das críticas do Taleb, que é um cara que acho que vai a zero, que nem o Charlie Munger e tal, apesar de eu concordar com muito do que ele fala, eu acho que criptomoedas são uma diversificação de risco. Entendeu? É uma maneira de você diversificar o risco. Existem os riscos, você consegue separar um ativo em fatores de risco. Fatorar o risco de algum ativo. Por exemplo, uma debênture da Americanas aí, que foi a zero. Quais são os riscos envolvidos? Basicamente, existem 5 tipos de risco. Né? Todo mundo acha que o risco é vol. Não. Volatilidade, variação é um tipo de risco. Tá certo? Por exemplo, uma coisa muito volátil é mais perigosa do que uma coisa pouco volátil. Por quê? Porque a coisa pode estar exatamente no momento de uma grande queda dela e você precisa vender porque você perdeu o emprego, tem alguém com problema de saúde ou uma oportunidade de investimento e você vai vender no pior momento. Então, volatilidade é um tipo de risco. Outro tipo de risco, liquidez. Então, debênture e várias coisas têm risco de liquidez. Terceiro tipo de risco, risco operacional, de execução, de corretora e tudo mais. É um tipo de risco. Quarto tipo de risco é o risco jurídico. O risco de mudança de regra, de lei. Por exemplo, deixar o dinheiro no Brasil é um risco jurídico institucional enorme. Né? É um baita tipo de risco. Que poucos investimentos, né, uma vez que todos os bancos centrais do mundo emitem moeda, estão gerando inflação e tal, poucos ativos do mundo poderiam cobrir um risco desse, um risco de confisco, um risco de o cara querer controlar minha vida lá num passaporte digital e confiscar o meu dinheiro, não sei aonde e tal. Então é uma maneira de você diluir, de diversificar. Eu brinco que tem que ter o kit libertário, né? Kit libertário é um fundo falso numa parede, né? Uma barra de dólar, uma LED dessa e um 38, né? Acho que hoje nem pode mais, né? É o kit ANCAP. O kit ANCAP. Roxo, se você tivesse hoje 18 anos, como eu tava falando um pouco antes, no começo da live, a nossa audiência aqui do canal Investimento Sem Caô é por volta de 25 a 40 anos, a grande parte, né? 60% do nosso público é de 25 a 40 anos. Tem uma galera também nova, de 18. Cara, se você tivesse hoje 18 anos, com o conhecimento que você tem, você já falou como você alocaria o seu capital e tudo, mas falando sobre ações, quais seriam as 5 ações que você compraria focando no longo prazo? Nossa, complicado, hein? Eu dividiria em pelo menos 3 setores. E aí eu compraria o líder e o inovador do setor, entendeu? O líder e o inovador. Então, por exemplo, na mínima do Nubank lá, poderia ter sido uma boa, entendeu? Comprar o Nubank. Ao mesmo tempo que o Itaú não dá para não ter na carteira. É um banco muito eficiente, vai continuar ganhando dinheiro por muito tempo. Então, setor de tecnologia é a mesma coisa, entendeu? Eventualmente, eu compraria uma Apple, uma Microsoft, porque são empresas que são líderes e acharam um formato e vão continuar ganhando dinheiro. E talvez eu comprasse uma Novata, uma empresa de crescimento, uma empresa que eu imaginasse que poderia ser o próximo passo aí, né? Então, não sei exatamente qual empresa de tecnologia. Eventualmente, compraria uma empresa de defesa, Lockheed Martin. Quer dizer, qual é a chance do mundo continuar se armando nos próximos 4 ou 5 anos? Comprando tanque, comprando bateria antiaérea, fazendo obus. Eu invisto 1 hora, 1h30, hoje menos, uns 40 minutos por dia, estudando e acompanhando o conflito da Ucrânia. Acho muito importante.
Eu vejo lá o Ancapsul, lá o Peter Turgueniev, todo dia eu vejo. Antes eu via uns canais ucranianos também e tal, mas agora tá tudo meio parado lá também, então eu tô só acompanhando isso. Mas hoje a gente tem um modelo matemático. E o modelo matemático ele usa as dimensões do mercado para definir quais ativos. Quais são as dimensões do mercado? Primeiro, fundamento. Balanço, projeção de fluxo de caixa. A nossa IA, ela faz 7 tipos de valuation. Legal. Então, quem sou eu, né? Então ela dá uma nota fundamentalista. Bem parecido com os 5 recursos lá. As 5 riquezas. Ela dá uma nota do fundamentalista. Macroeconomia também. Ela lê muitos e muitos dados macroeconômicos e aí ela também dá uma nota macroeconômica ali. Né? Ela também olha o timing. Ela faz uma espécie de análise técnica, claro, quant, né? A gente chama de quant, usa IA e usa essas entropias e tal, beleza. E ela também usa volatilidade. Então, por exemplo, uma boa empresa que tenha volatilidade e que possa pagar uma taxa boa desse dividendo sintético. Para mim é bom, dá uma nota melhor para a empresa. Então você vai juntando essas coisas e no final, as empresas que têm a maior nota é a empresa que você vai entrar. Então, uma Vale da vida, né? Outra coisa, elas mudam. Sim. Elas mudam. Exatamente. Então vamos lá. Ô Roxo, lá no seu canal no YouTube, a gente vê um propósito que você tem lá de ensinar as pessoas, né? Ainda mais no mundo de investimento, tem conteúdo ali desde o mais simples até, assim como opções que você explicou. Então, por exemplo, a gente viu, inclusive saiu até uma matéria essa semana do seguinte, que o brasileiro que está endividado hoje pode ter a habilitação apreendida e o passaporte bloqueado por causa do seu endividamento, né? Sim. Como que uma pessoa, por exemplo, o país hoje está assim, nesse momento, pode acontecer isso. Como que uma pessoa que está na lama, está sofrendo, passando dificuldade financeira, ela pode reverter? Qual é o seu conselho? Ela pode reverter essa situação? Porque você falou no início aqui do nosso podcast que você quebrou 3 vezes. E hoje a gente vê que você é um homem de sucesso, você é uma pessoa que tem sucesso, conhecimento, sabedoria, você é uma pessoa bem inteligente, referente ao mercado financeiro. Então qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Porque já pensou, o Yuri, essa pessoa que está endividada hoje, por causa dessa lei, ela pode ter habilitação caçada e o passaporte bloqueado. Imagina, a pessoa que é Uber, como que ela vai poder continuar fazendo Uber? pra pagar as dívidas. Pra pagar as dívidas. Então, Roxo, você que é um homem de sucesso, nesse momento, no ramo de investimento, você cresceu muito, essas quebras que aconteceu com você te deram muita experiência para você ter o sucesso que você tem hoje. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que nesse momento está na lama? Foque nos 5 recursos. Boa. Faça uma lista. Faz lá, coloca lá. Eu vou dedicar uma parte do meu tempo ao dinheiro, uma parte à minha saúde, uma parte ao meu conhecimento, uma parte eu vou aprender a fazer gestão de tempo, me organizar e tudo mais, e uma parte eu vou cuidar da minha plenitude, do meu emocional, da minha família e tal. E é isso que você vai fazer. Então, saúde. Cara, pega quanto custa você andar na rua, custa 0. Custa vai gastar um pouquinho do seu tênis. Eu já tive tênis furado, você vai lá, põe um negócio lá e vai andar na rua. Entendeu? Vai fazer barra. Talvez mais de 10 anos da minha vida, eu fazia barra na praça. O mendigo, por favor, querido, dá um espacinho aí e eu fazia barra lá. Entendeu? Parque, vai a pé num parque, passa um sábado, um domingo. Para com esse negócio, tem que ter um monte de amigo, um monte de namorada, é coisa de gado. Você tem que cuidar de você mesmo. 5 recursos, né? Vai aprender a gerenciar bem o tempo, ler. O que vai estudar? O que vai ler? Vai estudar e ler investimento e os clássicos. Para de coisa progressista. Para com o negócio de coisa progressista. Tem que estudar os clássicos. Tem que ler a Ilíada, tem que ler Aristóteles, tem que ler Platão, tem que ler a Bíblia, tem que ler o Conde de Monte Cristo, entendeu? Eu, por exemplo, com a minha dislexia, eu escuto audiobook. Eu falei que eu estudo pelo menos 2 horas por dia. Eu estudo no mínimo 6 horas, na verdade, por dia. 6, 7 horas, todo dia. Entendeu? Agora eu tô bem católico, então eu tô escutando o Padre Paulo Ricardo muito, o Frei Gilson, entendeu? Guilherme Freire, maior professor do Brasil. Guilherme Freire, professor de filosofia,
entendeu? Então vai estudar, pô, tá aí o YouTube, tudo. Mesma coisa, o relacionamento, as emoções, pô, faça amigos de verdade, entendeu? E aprenda a viver no agora, controlar sua paciência, meditação. Pô, eu dou aula de meditação há pelo menos 10 anos, entendeu? A meditação, em 10 minutos você chega num lugar, cara, que você não quer ir pra outro lugar. Aquilo ali é o melhor momento do meu dia, quando eu tô lá meditando, rezando e tal. O resto eu faço o que eu tenho que fazer, entendeu? Então quem chega num nível desse... Por exemplo, eu sinto saudade de mim mesmo, eu passo o dia falando. Eu sou minha melhor companhia, eu não quero sair e conversar com alguém. Eu quero conversar comigo mesmo. Então eu acho que na hora que você adquire essa personalidade, a disciplina, ela é uma fibra espiritual, é uma fibra moral, que você vai adquirindo aos poucos, vai aumentando. Ó, eu escrevi disciplina aqui... Aqui é disciplina, né? Não, aqui é amor. Eu escrevi disciplina aqui em 2007, depois que eu quebrei. Porque eu falei, nunca mais na minha vida eu vou ser disciplinado. Então não dá pra você dormir domingo à noite, sendo um cara preguiçoso, um cara cheio de mania, um cara cheio de vício, um cara que não faz exercício, um cara que não gosta de estudar, e acordar segunda-feira às 5 da manhã sendo um monge, milico, atleta. Não vai acontecer. Mas, cara, um item você consegue. Um item você consegue mudar. Você não precisa mudar 10 itens. Escolhe um. Faz uma listinha, você vai saber qual é o item que tá faltando. E não só isso. Outra coisa que você pode fazer. Vai lá no wealth.com.br. Faz o teste lá dos seus 5 recursos. Vai aparecer lá qual é a área que você tá com deficiência. É ali que você tem que trabalhar. Por quê? Porque aquela mudança é aquilo que a gente chama de mudança angular. É que nem o pneu que sai do atoleiro. Fez a primeira mudança angular, começa a mudar tudo, mexe tudo. Legal. Pessoal, você que quer acompanhar o Roxo, você pode encontrar o Roxo no YouTube, né, Roxo? Sim. Luiz Fernando Roxo, Luiz com Z, sim. Fernando Roxo no YouTube. No Instagram também, Luiz Fernando Roxo. Você tá em mais alguma rede social, Roxo? Tô sim, mas assim, o Luiz Fernando Roxo do Instagram é @Luiz Fernando Roxo, tudo junto com Z, porque, cara, tem fake sem fim. Direto. Pô, eu tenho fake que tem 40 mil seguidores. Então, é Luiz Fernando Roxo, você vai ver lá, que é o meu perfil. Eu tô também no LinkedIn, produzo pouco, mas é legal, dá pra gente se conectar lá. TikTok, às vezes a gente põe alguma coisa lá. Twitter, eu gosto muito do Twitter. Então, mas onde eu produzo mais conteúdo mesmo é no Instagram e no YouTube. Inclusive, você tem um clube de membros, é um curso? Tenho um conjunto de cursos. Eu tenho um curso chamado Estratégia do Pozinho, um curso que é só sobre opções e ganhos explosivos, tem um curso chamado Dividendo Sintético, tem um curso chamado Opções Master, que é o melhor curso mais completo do Brasil. A maioria dos professores de opções hoje do Brasil é meu aluno, fez o meu curso. A gente tem o curso Capitalista Selvagem, que é um curso um curso de investimento, então... opções, CDB, renda, tudo de investimento. Para a pessoa ter acesso ao seu curso, ela consegue os links lá no teu próprio YouTube. No Instagram também, no Instagram. Né? No Instagram, lá na bio tem um link lá e no link tem todos os cursos. Boa. A última pergunta para a gente encerrar aqui, Roxo. O nome do podcast é A Senha Podcast e a pergunta que a gente sempre faz, né, Kennedy? Exatamente. Roxo, qual é a senha do seu sucesso? Cara, eu gosto muito de uma coisa que eu li muitos anos atrás, que eu acho que é meio que o resumo do que funciona. Sonhos grandes, por mais que agora esteja meio fora da moda por causa do livro do 3G, né? Tô brincando, mas... Sonhos grandes, expectativas médias e necessidades pequenas. Então, quando você precisa de pouco para viver... Você tem necessidades pequenas, você fica feliz com um copo d'água, você fica feliz com pão com manteiga. Eu faço jejum, 20 horas, 24 horas de jejum, frequentemente. Às vezes eu durmo em cima da coberta, eu já durmo às vezes no chão, entendeu? Exatamente para ter esse ascetismo de não ter muitas necessidades, de conseguir viver com muito pouco, viver simples, né? Expectativas médias, por quê? Porque quando você cria uma expectativa, a dopamina ela já começa a trabalhar, você começa a salivar, você começa a se enxergar, conquistando as coisas, e é bom. Então você tem que criar alguma expectativa. Na história do estoicismo, que você não tem que ter expectativa nenhuma, não. É bom você criar expectativa, é bom, você vai criando uma ansiedadezinha já, faz bem. E sonhos grandes. Pô, sonhar grande e pequeno é o mesmo espaço no seu cérebro. Não faz nenhuma diferença.
Muito bom. Pessoal, esse foi o A Senha Podcast com o Luiz Fernando Roxo. Roxo, queria te agradecer o convite. Muito obrigado, ótimos hosts. Agradecer meu parceiro Kennedy estar aqui mais uma vez junto nesse podcast. E pessoal, antes de concluir esse podcast, lembrando que as 100 primeiras pessoas que abrirem uma conta na Foxbit, corretora de criptomoedas, a maior corretora, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, você vai estar concorrendo a essa Ledger aqui. E o número de telefone que você vai estar entrando em contato para falar que você abriu a conta e tal é o 219... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Se perdeu, nosso companheiro. Peraí. Se lembrasse de 21972964788. Repetindo, 21972964788. Você vai mandar nesse WhatsApp lá pra gente e você vai mandar o seu e-mail e a gente vai colocar lá o seu e-mail para concorrer a essa Ledger aqui, para você ter a sua independência financeira e guardar as suas criptomoedas e se proteger dos golpes e de tudo que tem aí envolvido no pirâmides financeiras. Caiu mais uma. Opa, a gente tá falando muito sobre pirâmide. Caiu mais uma, toma cuidado. Bitcoin, eu tô indo Bitcoin. Mas isso aí deixa pra outra live. Deixa pra outra live. Toma cuidado, vai lá, faz como o Yuri tá falando. Aproveita pra você guardar a sua Ledger e ter a custódia delas, né? Que esse é o segredo, né? Ó, pessoal, o link para você abrir a sua conta na Foxbit está fixado no topo do chat e eu vou pedir pro Luquinhas colocar no primeiro comentário o link para quem está assistindo essa live depois já gravada e também o número que eu acabei de falar aqui de telefone para você mandar o seu zap lá com o e-mail que você cadastrou para a gente conferir se você tem realmente a conta e você ganhar a Ledger. Beleza? Tamo junto e até mais. Valeu, papai.